Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você na sua trajetória, no seu processo com o Senhor, para estar aqui edificando a sua fé e o seu espírito, para você ir de acordo aos propósitos de Deus para ti, tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, que fala assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus, nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando da Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas, e ensinava a todos assim: Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformarem em um esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres de leis ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou o que havia acontecido e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levanta-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. Assim tudo lhes será dado. E quando tiverem orado, perdoem os que os te ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus que estavam ali e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam:
Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se disséssemos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se disséssemos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam, não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faça essas coisas, disse Jesus. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que essa parte aqui da Bíblia nos transmite? Aqui está bem enfático falando sobre a fé. A fé é trazer à existência aquilo que não existe, ok? Por você acreditar que vai acontecer. Então Deus, Ele quer que a gente traga à existência aquilo que ainda não existe na nossa vida. E que a gente viva de acordo com o que a gente trouxe à existência. Então, pelo que você está passando no momento, ou pela promessa que você recebeu de Deus na sua vida, traga à existência. Começa a viver aquilo que você ainda não viveu, mas de uma forma consciente que ela vai acontecer. Porque a fé tem o poder de realizar pelo fato de você estar acreditando, estar depositando em cima de Deus uma devoção que através da sua fidelidade a Ele e da fé que você está exercendo, Ele vai trazer a realidade por amor a ti. Entende como a fé funciona? Então continue acreditando na palavra que Deus lançou sobre a sua vida, porque a promessa, independente do que foi para ti, o que tem validação é a palavra de Deus. A promessa é a palavra de Deus sobre a sua vida. E uma vez que Deus promete, Ele cumpre. Então não desista no meio do caminho da promessa que foi lançada para ti. Continue acreditando, porque ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir com tudo que Ele promete. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, obrigada por nos ministrar o seu amor nos nossos corações. Obrigada, Senhor, por ser um conosco sempre em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Paizinho, nos dê corações mais disciplinados em buscar a Tua presença e a Tua palavra. Nos dê corações, Senhor, mais disciplinados em acreditar nas palavras que o Senhor lança sobre a nossa vida. E que a gente venha construir contigo, Pai, um relacionamento de comunhão, de intimidade. Que a gente venha construir contigo, Pai, um relacionamento de aprofundamento, Senhor. Onde as nossas raízes venham crescer cada vez mais fundo, para estarmos na Tua presença e buscarmos o Senhor em espírito e em verdade, acreditando pela fé que o Senhor está conosco, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.